Então, eu quero cumprimentar a sociedade crateuense e a todos a quem esse vídeo chegar e me apresentar, porque muita gente não me conhece. Eu costumo dizer que em Crateús tem dois grupos de pessoas, os que foram meus alunos e as famílias dos meus alunos. Mas tem muita gente que não conhece a gente, mesmo nessa época de mídia, de redes sociais. Às vezes a gente sabe quem é, viu a foto e tudo, mas conhecer mesmo não conhece, não é? Então eu sou Lindalva Carvalho, da família Carvalho, mas me casei com Flávio Machado, então eu sou Lindalva Ferreira Carvalho e Machado, e sou membro da Academia de Letras de Crateús. Aqui nessa academia eu ocupo a cadeira de número 33, foi uma escolha minha, porque é a idade de Cristo, e por coincidência eu sou professora e trabalhei em sala de aula 33 anos. Requeri aposentadoria com 33 anos de serviços prestados à sociedade na educação, na construção do patrimônio cultural da cidade, da nossa sociedade. E eu nunca tive pretensão de escrever. E eu sempre achei que não tinha competência para isso também. Na juventude eu escrevia poesias e pequenos textos, contos, gostava muito, sempre fui uma leitora muito ávida, eu tenho uma biblioteca particular, mas eu nunca tive a pretensão de escrever. Aí um certo dia foi assim como uma missão recebida e eu resolvi topar o desafio de escrever. E fiz sem nenhuma pretensão de um dia ser convidada para a Academia de Letras de Crateús, imagine. Então, o primeiro livro que eu escrevi e publiquei foi A Presença de Deus em Minha Vida. Então, ele conta a minha história resumida, com as minhas dificuldades, mas também com as minhas vitórias. E ele é um livro dividido em duas partes. Ele fala de mim na primeira parte e a segunda parte ele fala da Santíssima Trindade. Ele fala de Deus, de Nosso Senhor Jesus Cristo, do Divino Espírito Santo e a Santíssima Trindade em si. Então é uma obra pautada na fé cristã. Eu sei que hoje é muito complicado até para a gente falar dessas coisas, porque muita gente não gosta de ouvir. Mas como a gente deve respeitar a cultura e a religião das pessoas, da mesma forma que as opções políticas, o partido político e o time de futebol, e eu sempre achei que todos merecem muito respeito. Aliás, eu acho horrível quando as pessoas ficam zoando o torcedor porque o time dele perdeu. Tem nada a ver, não é? O time perde, o outro ganha. O candidato da eleição perde, o outro ganha, na outra reverte, é assim mesmo. Mas a política é coisa muito séria, não é? Porque comanda os destinos da gente. Futebol é esporte, é diversão, e a política comanda os destinos da nação, da população. Decide o preço do feijão e da gasolina. Se o óleo diesel subir, o feijão vai subir também. E a fé é do coração de cada um. Então, a fé é do espírito, é da espiritualidade. E eu estudei as religiões, não numa faculdade. Eu sou formada em ciências da natureza, eu tenho habilitação em matemática e em biologia. Então, eu não fiz teologia, eu estudei por minha conta. E hoje a coisa mais fácil que tem é estudar. Então, nós podemos fazer o curso que quisermos e podemos fazer as faculdades à distância e o que a gente quiser a gente pode estudar e aprender. Antigamente era mais difícil, antigamente mesmo, o conhecimento era restrito, a maioria das pessoas não sabia ler, mas hoje com a tecnologia tudo ficou mais fácil, a gente tem muito acesso ao conhecimento. Então eu escrevi outros livros, mas não publiquei. Vieram os tempos difíceis, né? Primeiro foram 6 anos de seca, depois foram 2, 3 anos de pandemia,
e a gente vem com uma dificuldade atrás da outra. Aí eu escrevi os livros, mas eu não publiquei. E depois que eu me afastei da sala de aula, eu trabalhei até dezembro de 2018. Aí em 2019 eu vim aqui para a academia para tomar conta desse espaço. Aí fiz uma limpeza grande aqui na biblioteca e todo dia de manhã eu estava aqui recebendo os alunos com os nossos projetos, recebendo as pessoas da cidade que vinham aqui, de outras cidades, pesquisadores. Nós recebemos visita de pessoas de Teresina, de São Paulo. Nós fizemos o lançamento de um livro de uma professora da Escola de Artes da USP. Ela é filha de família daqui, é da família Azevedo, mas ela não nasceu aqui e é professora da Escola de Arte da USP, né, gente? Não é pouca coisa, não. Então, a gente está aqui nesse espaço para ajudar as pessoas, para desenvolver a cultura, para abrir portas, para amparar. E temos alguns projetos maravilhosos. A academia tem um papel muito importante para a cultura da nossa sociedade, como apoio para os nossos alunos. O Flávio e eu costumamos fazer palestras nas escolas, além de atender o pessoal que está fazendo pesquisa, que vai lá em casa. Nesse período de pandemia, muita gente foi lá em casa pegar livro emprestado, fazer entrevistas. Fizemos entrevistas pelo WhatsApp, participamos de encontros online, nas plataformas virtuais. Então a gente estava com as portas fechadas, mas estávamos abertos ao que podíamos fazer. E às vezes alguma pessoa perguntava: como é que está a academia? Cadê? Fechou? Acabou? Que história é essa? Mas jamais. A academia está em cada um de nós, né? Nós somos a academia. E onde a gente está produzindo, a gente está trabalhando, pensando, escrevendo, projetando, interagindo com outras pessoas. Então a academia é viva. E quando parte dessa vida, a gente vai providenciar, colocar outras pessoas para continuarem completando o quadro dos acadêmicos. Foi o que aconteceu agora, com a última eleição que aconteceu, para a gente completar o quadro dos 40 membros da Academia de Letras de Crateús. Aí eu entrei numa época dessas, quando surgiram vagas e veio um edital. Eu fui convidada, na época o Raimundo Cândido, me parece, era o presidente, e gente fina demais, é também um membro importantíssimo da academia. Aí ele me convidou, mas, poxa, eu só tenho um livro agora escrito, não é? Eu tenho competência para isso, mas alguém pode questionar assim: esses acadêmicos de Crateús não têm obra. Aliás, fomos apelidados de pinguins pelo próprio Raimundo Cândido. Os pinguins de geladeira, né? Que a gente tá de enfeite. Mas eu também gosto de dizer que a gente começa do zero. Eu não posso esperar que uma pessoa como Paulo Coelho venha aqui para criar a nossa academia. Que a gente traga para cá pessoas que já estão em outras academias, que já tenham obras reconhecidas internacionalmente. Quem tem que fazer somos nós mesmos. Se o pequeno não fizer, nunca vai crescer. E nós somos mesmo pequenos, mas a gente se apoia nos ombros de gigantes. Não é? Essa frase não é minha, todos conhecem. Na educação e na cultura, todos conhecem essa frase. A gente se apoia nos ombros de gigantes para que a gente possa ter uma posição, ter um campo de visão e desenvolver o nosso trabalho. Então, por essa ocasião que a gente está comemorando os 14 anos da Academia de Letras de Crateús, muitos dos nossos membros, dos nossos acadêmicos, têm passado por aqui para essa entrevista, para esse pronunciamento. Aí é isso que eu estou fazendo hoje. Eu vim aqui para dizer por que eu sou da Academia de Letras de Crateús. Porque sou professora,
porque entendo um pouquinho de cultura, de educação, porque tenho um relacionamento muito bom com essa equipe da cultura e da educação, do meio dos professores, com os alunos. E enquanto a gente está vivo e pode fazer uma prece por alguém, a gente está sendo útil. Mesmo quando já não está mais conseguindo ouvir ou falar, mas a gente ainda pode se comunicar com Deus, ainda pode fazer uma prece por alguém, a gente ainda está sendo útil. E essa frase também não é minha, esse pensamento é de Chico Xavier, né? Que aliás foi Emmanuel que passou para ele quando ele reclamou que estava sofrendo muito, porque já não estava conseguindo falar bem, porque já estava com a visão muito ruim, e ele recebeu essa mensagem. Então a gente vai se inspirando nessas grandes personalidades. E por falar em personalidade, o meu patrono. Eu escolhi como patrono para a academia, porque os primeiros membros da academia tiveram esse privilégio de escolher o seu patrono. Quando eu não estiver mais nesse plano terreno, outra pessoa vai ocupar a cadeira de número 33. E essa pessoa não vai poder mudar o patrono que eu tive o privilégio de escolher. Foi o Monsenhor José Maria Moreira do Bonfim, nosso querido e saudoso tio Zezé, muito amado por todos, muito querido pela minha geração, pela geração anterior. Ele foi padre pároco desta cidade durante muito tempo, filho de Crateús. Foi educador durante muito tempo, foi diretor do Colégio Regina Passos. Quando eu estudei no Regina Passos, ele era o diretor. Era diretor do Colégio Pio XII, que também pertencia a ele. Eu fui professora do Colégio Pio XII, isso para mim é uma das maiores honras do meu currículo. Então tenho uma gratidão infinita por eles, por todos do Colégio Pio XII, a dona Joaninha, nossa querida tia Juju, e o Padre Bonfim, nosso querido tio Zezé, e toda a equipe, todos os nossos colegas. Eu não vou citar para não ser injusta, porque é uma equipe muito grande, o espaço aqui do vídeo também é curto, não dá para a gente citar todos, mas todos os professores e funcionários, ex-alunos que passaram por nós, que passaram pelo Colégio Pio XII, estão em meu coração, né? Hoje, inclusive, me colocaram em um grupo do WhatsApp com os ex-alunos do Colégio Pio XII, que estou feliz demais, interagindo com eles, um grupo maravilhoso, está sempre informando a gente, todo dia tem postagem bacana para a gente ler, e é bom assim, a gente, mesmo estando em casa, estar na ativa, estar no meio desse povo maravilhoso, estar interagindo com eles, mesmo que eu esteja no meu quarto com a porta fechada. Mas não dá para a gente parar. Depois que eu me afastei da sala de aula e eu vim aqui para a academia, aí veio a famigerada pandemia, que dispensa todos os comentários, né? Porque isso dividiu a história moderna em dois momentos. O antes da academia, o antes da pandemia e o depois da pandemia. Agora toda a gente diz assim, isso aconteceu ainda antes da pandemia. Não, já foi agora, já foi depois da pandemia. Então, durante a pandemia, todos sofremos, por todos os motivos. Né? Por ver o mundo sucumbindo, por ver as pessoas morrendo, por ver o desespero, a dor, por sentir a dor, pelo medo de morrer também, na luta pela sobrevivência, no isolamento social. E eu comecei a estudar novamente. Vamos lá para as plataformas de estudo, alguma coisa eu preciso fazer, porque eu tenho que ocupar a minha mente. Então, além das orações diárias, dos grupos de orações que eu participo, eu comecei a fazer cursos online e eu fui para a área de direito, que eu nunca na minha vida imaginei. Eu nunca gostei de estudar leis, sempre achei muito complicado. Eu tenho certas dificuldades com números e versículos da Bíblia.
Eu sei que tem aquela passagem, eu sei até em qual é o livro, mas não me pergunte qual é o versículo e qual é o capítulo. Que nossos irmãos evangélicos sabem todos de cor, eu faço questão de não memorizar esses números. Então, da mesma forma é com as leis. Eu sei que elas existem e que está no papel, que é legal e a gente precisa saber, porque não saber de uma lei não exime a gente da infração, se a gente... eu cometi o erro porque eu não sabia que essa lei existia, isso não exime a gente da culpa. Precisamos saber. Mas eu nunca gostei de estudar leis. E nesse período eu despertei para estudar. Então eu fiquei estudando mesmo nas plataformas. Fiz curso de Direito Civil, fiz curso de Direito do Consumidor, fiz curso de Direito Penal, de Processo Civil, de Processo Penal, até empresarial. Eu fiz vários cursos. E já no final de 2022, final de 2021, eu estava pensando em entrar. Eu pensei, deveria mesmo fazer faculdade de Direito. Tem aqui na FPO. Mas eu fui ver a questão do custo-benefício, não é barato, não é? E na minha idade, eu pensei, vem o fator idade, vou falar de tudo. Vem o fator idade. Na minha idade, vale a pena pagar um curso tão caro e quando eu me formar vou ter trabalho nesse campo dominado por jovens inteligentíssimos, pessoas maravilhosas que estão tomando conta aí da sociedade. Eu vou fazer o quê? Tenho os meus enteados, meus filhos das minhas enteadas, a Isadora Monteiro, que é filha da Flaviana, e o José Fernandes Neto, que é filho da Betinha. Eu disse, eu posso ser secretária deles. Depois o Isauro entrou e está fazendo o curso, aí eu fiquei na dúvida e resolvi não fazer por causa da questão financeira mesmo. Eu achei que o custo-benefício era muito alto. O custo muito alto e o benefício duvidoso. Aí eu descobri que eu poderia ser perita judicial. Então eu fiz os cursos de perícia judicial, perícia ambiental, perícia em documentoscopia, perícia em grafologia e já estou a serviço da justiça. Momentos tão gratificantes que a gente vê ali a esperança e o futuro. Então é muito, muito gratificante a gente trabalhar para a construção da cultura social, da educação de um povo, da estabilidade do conhecimento, para a construção do conhecimento. E a academia é o celeiro. Estamos aqui para receber e ajudar os pesquisadores no que for possível. Nós temos muita coisa boa sobre os crateuenses, os nossos escritores. Nós temos obras maravilhosas. E temos uma faculdade de letras aqui, não é? Nós temos curso de letras. E os alunos da faculdade de letras podem visitar a academia, podem ver o que é possível aproveitar. Eu, se fosse fazer faculdade de letras, eu ia fazer o meu trabalho de término, de conclusão do curso, sobre a literatura crateuense, sobre esses escritores crateuenses, porque tem material. A gente tem como trabalhar. Às vezes a gente quer um trabalho que é muito difícil, aí é um tema sedutor, é um desafio, mas a gente não vai encontrar o material para pesquisa. Aí complica. Mas quando a gente tem o desafio e tem o material, tem a base para pesquisa, já facilita muito. Eu faria. E incentivo, né, os alunos da Faculdade de Letras, do curso de letras que quiser fazer, a gente pode apoiar na pesquisa, no fornecimento do material, nas orientações, no que for possível. Então é isso. Por hoje é isso. Meus agradecimentos aos ouvintes, aos internautas, a todos que puderem dedicar um pouquinho de tempo para ver esse vídeo, para ouvir esse áudio, para curtir, para compartilhar, para baixar o vídeo, mandar nos grupos do WhatsApp aí para os amigos, para a família. Estamos aqui. Então,